Bom, vamos lá. A GoPro acaba de anunciar um corte de 23% da equipe, cerca de 145 funcionários. É uma tentativa desesperada, né, de voltar ao lucro, só que o ponto não é esse. O ponto é que ela está tentando sobreviver e eles já vêm acumulando prejuízo trimestre após trimestre, né, uma década praticamente em declínio, resultado caindo, a pressão competitiva da concorrência subindo, produto deles perdendo espaço. Eu já te digo, né, na minha visão, a GoPro não tem mais capacidade de competir nesse mercado. E tem sim a sua falência com data e hora marcada. E assim, não é que ela perdeu o time. Não, ela perdeu algo muito pior. Ela perdeu a capacidade de crescer. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, vou te explicar. Você vai entender. Eu vou te mostrar por que a gestão dela é péssima e por que é impossível dela sobreviver desse jeito. Essa é mais uma análise estratégica de modelo de negócio. Vamos lá, um dado recente só para contextualizar. 2025, a receita deles caiu quase 19%, as vendas de câmeras caiu 20%, eles tiveram um prejuízo de 93 milhões de dólares no ano. E aí você pode olhar e falar, tá, mas reduziu o prejuízo em relação ao ano anterior. Beleza, só que isso aqui é clássico, né? Isso aqui é corte de custo, é um ajuste operacional, eles estão enxugando a máquina. Só que tem um problema, enxugar custo não resolve o problema estrutural de uma empresa, porque a empresa não cresce cortando, ela cresce competindo. E é aqui que começa a ficar perigoso, que quando você entra nesse ciclo, né, de cair receita, cair volume, cortar custo, óbvio que isso vira um problema crônico do teu negócio. E o mais louco é isso aqui. Mesmo depois de tudo que aconteceu nessa década com a GoPro continua cometendo os mesmos erros que trouxeram ela até aqui. Eles até tentaram ajustar, mas não mudou a essência. Eu vou te mostrar isso agora. Para mim tem dois motivos muito claros. E esses dois pontos juntos, você vai concordar, explicam que ela perdeu a capacidade de competir. Bom, vamos começar entendendo quem está à frente da GoPro hoje, porque isso aqui explica muita coisa, é o primeiro motivo. O CEO da empresa ainda é o fundador, o Nick Woodman. E até aí, cara, beleza, né? Isso não é nenhum problema por si só. O fundador da empresa ser o CEO, ok, não tem problema. O problema é o comportamento desse cara ao longo do tempo. Eu vou te trazer alguns fatos. Só para você ter uma noção, teve uma fase da GoPro ali no auge, quando a empresa estava realmente crescendo, ganhando mercado, indo bem, no auge da GoPro. Esse cara simplesmente decidiu que ele deveria ser um dos CEOs mais bem pagos do mundo. E não foi tipo, tá, vou ter um salário bom, eu mereço. Não, ele se colocou num patamar acima de CEO de empresa gigante. Ele se autoproclamou o CEO mais bem pago dos Estados Unidos. Maior inclusive que o CEO da Apple, que é uma gigante consolidada, né? E aí ele resolveu, por conta própria, contra o conselho, que ele teria um salário de mais de 200 milhões de dólares por ano. Mesmo ele tendo um conselho executivo, um capital aberto em bolsa, com investidores para prestar conta. E sabe o que é pior? É que a GoPro, nesse mesmo período, ela dava de lucro coisa de 128 milhões, mais ou menos. Ou seja, ele estava literalmente tirando mais do que a empresa gerava, mais do que o dobro. Isso não é um erro de gestão pontual, isso mostra como esse cara enxerga a empresa. Ele não está enxergando ela como um ativo que você vai fortalecer, não, ele está enxergando ela como uma fonte de extração, né? Mas calma, não foi só isso. Esse mesmo cara, pouco tempo depois, chegou a fazer uma doação de mais de 500 milhões de dólares, enquanto a empresa sofria quedas abruptas do mercado. E nesse mesmo período, ele não só manteve um padrão de vida alto, como ele também comprou mansão, carro de luxo e todo aquele combo da felicidade. Então assim, o ego foi a primeira questão, mas não a única. Nessa mesma época, o Nick, na cadeira de gestor, decidiu do nada que ele queria entrar também no mercado de mídia. Ele foi lá e gastou centenas de milhões de dólares tentando virar uma empresa de conteúdo. Contratou até executivos da HBO na época para criar canais de esportes radicais. E justamente quando a GoPro estava começando a sofrer esse declínio, né, os primeiros impactos aí dos novos concorrentes surgindo contra o seu motor principal, que eram as câmeras. Ele gastou literalmente centenas de milhões de dólares, não teve absolutamente nenhum retorno. Vale lembrar, né, só pra gente contextualizar, que esse cara, por essência, ele é um surfista, então provavelmente ele quis criar algo que funcionava para o público dele, mas na prática não se validou, né? Depois ele decidiu entrar em drone, errou de novo, lançou produto ruim, queimou mais caixa e bom... esse padrão eu vejo direto no meio dos empresários, né? Para você que não sabe, eu sou contratado para reestruturar a empresa, fazer turnaround. E te afirmo categoricamente, isso aqui não é exclusivo da GoPro, isso aqui é um padrão. O cara constrói a empresa, ele acerta no início, ele tem visão, coragem, vai para cima, executa bem. A empresa cresce, começa a dar dinheiro e aí ele entra numa fase perigosíssima, né? Eles começam a confundir empresa com patrimônio pessoal, começam a puxar dinheiro, tomar decisão mais emocional do que estratégica. E o pior erro de todos
é que eles não aceitam que viraram o gargalo da própria empresa. E esse é o ponto mais crítico, porque fundar uma empresa e gerir são habilidades completamente diferentes, né? O fundador é o cara que cria, é um empreendedor nato. O cara tem uma ideia, força para executar, ele vai até o inferno se precisar, mas ele vai fazer dar certo aquele negócio. Só que depois de um tempo, quando a empresa cresce, precisa de um bom gestor para que ela continue crescendo. E o gestor é esse cara, é o cara que escala. E tem muito fundador que não faz essa transição, né? E quando ele não faz, a empresa trava. O dono vira o próprio gargalo. Porque todas as decisões continuam passando por alguém que não está preparado para o próximo nível. E aí quando eu olho para a GoPro hoje, é isso que eu vejo. Eu vejo que esse mesmo cara ainda está lá, depois de tudo isso, depois de todos esses erros, quase uma década em declínio. Fica muito difícil acreditar numa virada, porque o problema não é só o que foi feito, os erros. O problema é quem continua tomando essa decisão. E dessa fonte, a gente já sabe que não sai o tipo de decisão que a empresa precisa para competir agora. Simplesmente porque o cara não tem perfil de gestão. Rapidamente, essa análise está fazendo sentido para você? Então dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa bem importante. Se você está assistindo essa análise aqui, você percebeu que isso aqui vale mais do que muita aula de MBA. Por quê? Porque o MBA te ensina um conceito antigo e aqui a gente está te ensinando a ler o mercado em tempo real. É isso que eu estou te trazendo. E dentro do X Insights, que é o nosso clube de inteligência estratégica que está aqui do lado nesse QR Code, você tem conteúdos que te ensinam mais do que qualquer faculdade de gestão. Porque lá dentro o que você tem? Você tem análise em tempo real, como essa que você está vendo agora de movimentos de empresa. Né? Você tem estudos de caso completo, como isso está passando na tela, analisando todas as nuances e decisões de empresa, onde a gente destrincha essas empresas de ponta a ponta, aulas explicando cada movimento estratégico, lições que você aplica direto no seu negócio. Você tem cursos de gestão operacional, cursos de gestão estratégica, relatórios de mercado, estudos de casos novos toda semana. Não é um conteúdo só para você aprender, é um conteúdo para você decidir, né? E adivinha, se você entrar agora, você trava o preço vitalício. É isso mesmo. Enquanto o clube vai continuar crescendo, entrando novas análises, novas aulas, novos relatórios, você continua pagando o mesmo preço. Então assim, se você quer parar de aprender com coisa atrasada, se você quer realmente tomar decisão em cima de leitura de mercado, aprender com lições estratégicas, erros e acertos dessas empresas grandes que a gente analisa, o QR Code está aqui do lado, vem para o clube. Dito isso, vamos voltar para a parte mais importante do vídeo. Então beleza, primeiro ponto, primeiro problema é a liderança, é o comandante. Sinceramente, para mim é um comandante que eu, olhando esses fatos, não acredito que consiga fazer esse avião continuar voando. Aí vem o segundo ponto, e aqui para mim é onde a empresa começa a entrar em declínio forte de verdade. Na verdade é o ponto que me faz acreditar que eles não voltam mais. Produto. Porque, cara, no fim do dia, a empresa nenhuma se sustenta sem um produto competitivo, né? Olha o que aconteceu com a GoPro. Ela nasceu sendo uma empresa de produto. E ela não só criou um produto, como ela criou um mercado. Depois ela dominou esse mercado, virou referência. Só que em algum momento ela perdeu completamente esse eixo, né? E não foi um erro pontual. Como a gente viu, foi uma mudança de comportamento. Nesse meio tempo, ela deixou de ser uma empresa obcecada por produto para virar uma empresa tentando compensar erro, né? Trazer lucro de volta. Hoje o que você vê? Você vê ela tentando melhorar a margem com canal de TC, com venda direta, tentando criar receita com assinatura, lá com o GoPro Plus, o ecossistema completo de assinatura. Só que isso nada mais é do que uma consequência, não é um motor de crescimento. Isso não substitui um produto forte. Então, o que ela precisava agora? Ela precisava, nesse momento, estar otimizando novos produtos, mas dentro do eixo de câmeras, para se manter competitiva. Ou seja, evoluindo câmera, dominando tecnologia, se posicionando melhor no mercado, brigando diretamente com o Insta360, DJI, essas duas concorrentes fortíssimas que ela tem. Só que a GoPro não consegue mais fazer isso. E não é porque ela não quer, é porque ela não sabe mais. E isso é muito mais grave, porque já virou cultura. Como a gente viu, a cultura da empresa deixou de ser produto. Ela não é mais uma empresa de tecnologia que é obcecada por inovação. Ela é uma empresa que está tentando sobreviver financeiramente. Enquanto ela está tentando ajustar a margem, o que os concorrentes dela estão fazendo? Estão evoluindo o produto. Estão lançando coisa melhor, mais barata, mais eficiente, mais atualizada. Então acaba que a GoPro vai ficando para trás. Tem outro ponto importantíssimo. Mesmo que eles queiram reagir agora, que aparentemente eles querem, eles não têm mais o que precisava para isso. Eu não estou nem só falando de timing ou estrutura, estou falando de caixa. Eles não têm mais o caixa necessário para fazer esse tipo de investimento pesado em inovação. O produto deles é caro perto dos concorrentes. Inovar custa caro, né? E esse dinheiro eles já queimaram lá atrás,
quando o cara estava com esse ego lá em cima. Imagina, eles saíram de uma empresa que já chegou a ser avaliada em mais de 10 bilhões de dólares para hoje valer um pouco mais de 100 milhões de dólares. Não tem mais força de reação ali, né? E isso conecta com uma coisa que eu ensino dentro da aula de gestão estratégica número 2 do clube, que produto não pode ser tratado como uma área da empresa. O produto ele tem que ser, cara, um vetor de crescimento, principalmente quando a empresa nasceu criando mercado, que é o caso da GoPro, e ela ignorou isso completamente. E agora ela está pagando o preço. Então hoje você tem uma empresa que não lidera em produto, não compete em preço, não dita mais tendência e que ainda por cima é comandada por um cara que não tem a skill certa para isso. E obviamente isso aqui é fatal, né? O ponto que a GoPro tá, ela ficou dependente de ajuste para tentar diminuir o prejuízo, né? E ajuste não escala mais, não inova, não compete mais. Aqui a gente só está prolongando o problema. Então é isso. A conta ela não fecha. Na minha visão, a GoPro não vai conseguir se reerguer, né? Se ela fosse comprada por um fundo expert em reestruturação, que injetasse dinheiro, assumisse a operação com executivo de ponta, cara casca grossa, acostumada a fazer reestruturação de empresa, aí talvez eu enxergaria um possível cenário diferente. Mas do jeito que está hoje, não tem como continuar crescendo por um motivo muito simples. Os erros que trouxeram a GoPro até aqui continuam acontecendo. Ela está mais de uma década caindo, declínio. Então o que a gente pode esperar é que ela continue caindo até não sobrar mais nada, né? Fez sentido para você essa análise? Se sim, confere aqui embaixo se você está inscrito no canal, deixa o like para fortalecer. Eu vou deixar aqui recomendado um vídeo de uma empresa que cometeu o mesmo erro no quesito de produtos, a Nike, que também está em queda. Até o próximo vídeo.